Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de hoje, lilmod em português, pelo Bet Midrash Online Torah Mitzion. A aula de hoje vai ser dedicada para o início da nossa preparação para Leila Seder, Bezrat Hashem Pesach. Este ano é um pouco diferente dos Pesach que temos todos os anos. Este ano agora, Bezrat Hashem Pesach cai no sábado à noite, e o primeiro ceder é sábado à noite, e tem algumas halachot diferentes, e por isso que nós reunimos aqui para estudar e para conversar sobre isso. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, como que tem muitas perguntas e muitas dúvidas em relação a vários assuntos sobre o Pesach, a gente vai começar pela ordem, ou seja, que a gente vai começar a falar do halachot de preparação para Pesach. Hoje já vamos falar alguma coisa sobre Pesach de sábado à noite, depois de Shabbat, e amanhã vamos continuar na nossa aula falando sobre assuntos de da Haggadah de Pesach e da nossa preparação para esta noite tão especial que temos uma vez por ano. Então, agora eu vou começar com o assunto de Pesach. E, pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode encaminhar para mim, para meu WhatsApp, tá bom? E aí eu vou tentar responder. Hoje já tem aqui várias perguntas que chegaram aqui nos últimos minutos. Eu vou tentar juntar e responder o máximo possível de perguntas para poder deixar as coisas mais claras possível, tá bom? Então a gente vai começar. Eu vou fazer isso um pouco, vamos supor, rápido. A gente vai lembrar de alguns assuntos que são assuntos comuns, tá? Às vezes eu não vou seguir uma ordem muito clara, mas vou começar a correr com as halachot para tentar conseguir o máximo possível de halachot ligadas a Pesach este ano, Be'ezrat Hashem. Ok. Então, sim, uma pergunta aqui que já começou. Essa aula vai ser gravada, sim, vai ser gravada e depois, acho que logo, hoje à noite, talvez amanhã cedo, já vai estar no YouTube. Eles vão colocar e vão poder assistir quem quiser. Pessoal, a gente vai começar agora com os halachot da preparação para Pesach. E temos uma semana, um pouco menos, para conseguir se preparar. E a gente vai começar com o halachot mais comuns de cacherização da casa e da cozinha e das coisas que a gente precisa para usar durante o Hag Pesach. Tem que lembrar que Pesach a proibição de Hametz é proibição de careta, isso o careta é uma proibição bem grave e por isso a gente faz tudo possível para tentar limpar o máximo possível, limpar a casa, deixar a casa limpa sem nenhum suspeito de Hametz, Hametz, que a gente esqueceu algum lugar, que caiu em algum lugar, porque como que a poluição é muito grave, tem uma vez por ano, a gente toma muito cuidado disso, e por isso, este ano, na quinta-feira à noite, a gente vai fazer bdikat Hametz, a gente vai verificar, procurar Hametz em casa, e vamos falar ainda sobre essa alahá também, mas essa alahá é na reta final, para fechar com chave de ouro. Mas até isso, até então, temos que preparar a casa e limpar ela, e qualquer lugar que você acha que pode ser algum tipo, algum suspeito de Hametz, tem que procurar lá e tirar o Hametz, não deixar na sua casa, no seu carro, e óbvio, no seu quarto, no seu escritório, na cozinha, não tem dúvida que é um lugar que tem muito Hametz, e por isso a gente faz todo esse trabalho e todo esse esforço, e ainda temos uma semana. Temos que lembrar que a coisa mais importante, pessoal, é fazer todo esse trabalho com uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Sabe o quê? É alegria. Tem que trabalhar com alegria. Simcha e simcha e simcha. Não adianta
trabalhar nervoso, trabalhar brigando, trabalhar discutindo, não. Tem que trabalhar, pessoal, é uma mitzvah. Cada esforço, pessoal, o Arizal ele fala, cada esforço que a pessoa faz, que a pessoa tem na hora de trabalhar, na hora de preparar a casa para a peça, é uma capará, é um tikkun que a pessoa faz, e por isso não adianta ficar nervoso, ficar preocupado, não, tem que trabalhar e fazer esse trabalho bem feito e com alegria, Bezrat Hashem. A gente vai começar com uma pergunta mais comum, que não as pessoas perguntam, é como cacherizar algumas coisas principais dentro da nossa casa, da nossa cozinha, e como que eu já falei, se alguém tiver alguma pergunta no meio das minhas falas, alguma coisa que eu vou esquecer, vocês podem mandar para mim aqui no WhatsApp e eu vou tentar responder ao longo da aula. No primeiro lugar, tem que lembrar como cacherizar o forno. O forno é uma pergunta que todo mundo faz. E por isso eu vou falar no primeiro lugar sobre o forno. Você tem que saber que o forno não é tão simples que pode cacherizar o forno. O assunto de forno é um assunto na halakha, assunto que tem opiniões para cá, para lá. A gente vai seguir aqui a linha que facilita e permite cacherizar o forno. Tem opiniões que dizem que não pode cacherizar, porque para cacherizar o forno você tem que chegar a perto de 500 graus. Normalmente o forno chega a 300, 250, 300 e não a 500. E para cacherizar tem que ser libur hamur, com fogo, 500 graus, e não tem. Por isso tem opiniões que dizem que o forno tem porta de vidro, e as Ashkenazim não cacherizam vidro, certo? Tem opiniões que dizem que não pode. Pessoal, o forno em volta das portas na fechadura da portas, tem aquele negócio de gume que fecha as portas, e isso aqui não tem como cacherizar com fogo, porque pode derreter. Então, no final das contas, tem opiniões mas a gente aqui vai seguir a linha das opiniões na halakha que permitem se cacherizar o forno. Então, como cacherizar o forno é o seguinte: no primeiro lugar, tem que esperar 24 horas da última vez que você usou o forno. 24 horas é uma coisa essencial e fundamental para começar, tá certo? Depois que esperou 24 horas, tem que limpar ele bem, com produto de limpeza, com detergente, produtos de limpeza pesada, porque dentro do forno tem chametz mamash, tem pedaços de chametz que mamash é proibido, tem que estragar isso através dos produtos. Depois disso, pessoal, tem que deixar o forno ligado para pelo menos 1 hora, no máximo que o fogo que ele tem. No máximo de quente que você consegue chegar a esse forno, tem que deixar ele, certo? Pessoal, isso é óbvio que a gente não pode cacherizar para a peça as bandejas que usa no forno. Não pode cacherizar. Bandejas tem que comprar novas, tá? Mas o forno você pode cacherizar sim, certo? Seguimos essa linha. Se você faz assim, você tem aonde se vaziar e poder comer e usar o seu Pesach 100% kasher Baruch Hashem, tá certo? Mas faz isso assim, da melhor forma possível, limpar ele bem, tá bom? Para ficar tudo 100%. Tá certo? Então, isso é uma pergunta que muitas pessoas perguntam e tem que saber como fazer, tá bom? Bom, já tem uma pergunta aqui sobre o forno. Sim, isso se chama lecatrila. Lecatrila, ou seja, a priori, sim, é a priori, pode se basear, porque muitos Chachamim e Tzadikim falaram que, alahicamente, pode se basear nessa opinião que a gente usa em Pesach para... De novo, tem que fazer isso com todo carinho, com todos os detalhes, como Kashazá, como que explicamos aqui. Se fez assim, está tudo certo. Bom, pessoal, vamos continuar. Como cacherizar o fogão? O fogão. Tem que saber que o fogão é onde coloca as panelas para esquentar. O fogão, de novo, se você cacheriza o fogão, e de novo tem opiniões, muitas que permitem se cacherizar o fogão tem que limpar ele bem com algum produto, limpar ele bem. Depois disso, depois que limpou ele bem, o nosso minhag é
cobrir ela com papel alumínio. Papel alumínio. Tem que tomar cuidado de não queimar tal, mas o fogão todo com papel alumínio de ponta a ponta. Tá certo? Tem uns buraquinhos lá, aonde entra aquele negócio que fica lá, que a panela fica em cima disso, tem que fazer tudo com buraquinho pequeno, tal, e ficar tudo 100% a base do fogão, aonde fica as panelas ficam em cima, tudo coberto com papel alumínio. Sim, aqueles negocinhos que fica de ferro, que coloca a panela em cima dela, aqueles dois que fica, esse também tem que cobrir com papel alumínio. Então, não só a base do forno, não só a base do fogão, desculpa, a base do fogão com papel alumínio, mas também aqueles ferros, que é a base onde a panela fica em cima do ferro, ela também tem que estar com papel alumínio, porque lá nós temos problema que às vezes na hora de cozinhar, a comida dentro da panela transborda e cai em cima e é quente. Por isso tem que cobrir isso com papel alumínio também. Tá certo? Bom, pessoal, os botões, a gente continua no forno, no fogão, no mesmo lugar. Os botões tem que limpar bem, tem que tirar e limpar bem, porque a pessoa na hora de cozinhar, ela está com chametz na mão, está com chametz mamash, e está quente lá, tem vapor, está quente, tem que tomar cuidado, tem que tirar os botões. Se puder cobrir também, tudo bem. Se não é suficiente, você somente tirou os botões, limpou bem com material com produtos de limpeza e colocou no lugar também. Apesar que tem opiniões que cobrem também os botões também com papel alumínio e dá um jeito para saber cada botão, onde como apertar e como usar e como utilizar sem errar, mas se puder. Pessoal perguntaram uma pergunta que já falamos no passado sobre como cachezar plata. A plata de Shabbat. A plata de Shabbat a gente usa todo Shabbat. Como cachezar? Tem que lembrar, a plata de Shabbat tem que tomar cuidado. A plata de Shabbat é um aparelho importante, mas até um pouco perigoso. Antigamente as pessoas falavam de cobrir ela com papel alumínio. Cobrir plata com papel alumínio pode dar, um problema, algum tipo de perigo. A Halakha manda esperar a 24 horas, claro, da última Shabbat já tem, tem que saber esse Shabbat não pode usar a plata com coisa de Hametz, porque senão você não vai ter 24 horas para limpar ela. Depois disso, tá bom? Na última Shabbat passada, que fizemos agora, tá? Então, limpar ela agora durante a semana, limpar ela bem, de novo com produto, e jogar água quente, fervendo, água borbulhando, fervendo em cima da plata. Depois disso, que você limpou ela, ela está pronta para usar. O nosso minhag, o nosso costume, é que durante o Pesach, na hora de colocar as coisas em cima da plata, a gente não coloca diretamente na plata, e se coloca com papel alumínio ou alguma coisa, algum tipo de separação. Claro, não pode ser aquela separação que a gente usa durante o ano no Shabbat. Isso não pode ser, porque isso é Hametz. Tem que pegar papel alumínio e colocar em cima ou algum tipo de comprar, algum tipo de base de metal, ou base de ferro, para colocar em cima, para não colocar diretamente na plata, que às vezes durante o ano, ao longo do ano, a gente coloca, no Shabbat, a gente coloca halá em cima da plata e é quente. Toma cuidado, tá bom? Então, isso é o nosso minhag, mas se fizer assim, pode sim cacherizar a plata dessa forma. Em relação, pessoal, em relação ao o kumkum que temos, hoje em dia muitas pessoas têm kumkum elétrico, que está na tomada. O problema com o kumkum elétrico é que na hora de usar o kumkum elétrico, a gente pega o kumkum, a gente enche ele com água quente fervendo e joga na comida. E joga às vezes dentro da panela, e a panela está com hametz, está com macarrão, ou com não sei o quê, alguma coisa de hametz mais. E aí o vapor sai e sobe da comida de hametz, e ele chega até o kumkum.
e aí água quente, fervendo esse vapor. E por isso tem que tomar cuidado, como tem opiniões, se pode ou não facilitar, a gente também segue a linha que pode ser leniente, tem que deixar ele 24 horas sem usar. Depois que deixou ele 24 horas sem usar, tem que limpar ele bem com produtos e aí deixar ele ferver o cumcum e transbordar a água fervendo no cumcum e depois disso ele está pronto para Pesach e pode usar ele, tá bom? Tá certo. כן. כן, plata, como que já falamos, plata é uma pessoa que não deu para ajudar, okay? É 24 horas, sim, esperar 24 horas, depois limpar com produtos de limpeza, limpar bem, e depois disso pode jogar água quente fervendo. Tem que lembrar que água fervendo, pessoal, é água borbulhando. Água borbulhando, tá bom? Não adianta pegar água quente. Alagicamente, se não tem a água não está borbulhando 100%, fervendo e borbulhando. Fervendo uma coisa e borbulhando outra coisa, pessoal. Borbulhando é que tem as bolinhas, tá bom? Agora, às vezes, quando está fervendo, está muito, muito quente, está perto de 100 graus, mas não borbulha mais, tem que esperar um pouco, tem que borbulhar e jogar de novo. Tá certo? Muito bom. Isso aí já está resolvido. Pessoal, o nosso micro-onda, como é que a gente cacheriza micro-onda para Pesach? Micro-onda, hoje, não tem casa que não tem micro-onda, Baruch Hashem, e a gente usa micro-onda durante o ano, a gente quer também usar o micro-onda no Pesach. O micro-onda tem que saber, então, como que já falei, estamos tentando aqui resumir, para ser muito claro, muito rápido, que o tempo é curto. Micro-onda, de novo, se a gente seguir a linha que pode cacherizar micro-onda, e se pode cacherizar, eu na minha casa também cacherizo a micro-onda. Então, como fazer micro-onda? De novo, da mesma esquema, esperar 24 horas sem usar, tá certo? Depois disso, tem que limpar ela bem. Limpar ela bem na micro-onda, da forma como que ela trabalha com as ondas, que ela trabalha, às vezes a comida estoura lá dentro e tem muita comida, muito substância nas paredes dela. Nas paredes dela. Às vezes tem furos dentro das paredes da micro-onda, tem que tentar limpar o máximo possível, não pode entrar lá dentro. O que está lá dentro não pode procurar, porque isso alahicamente chama chametz nafla alav mapolet. É um conceito alágico que não vou prolongar aqui, mas não precisa procurar naqueles furos dentro do seu micro-ondas, tá bom? Mas limpar a micro-ondas muito bem, e depois que a limpa, tem que pegar um copo de água, tá bom? Tomar cuidado, tem que ser copo de vidro, tá bom? Que não vai estourar, e deixar o copo com um copo cheio de água, tá certo? E aí deixar dentro do copo, pode colocar 2, 3 gotinhas de um detergente, tá bom? Detergente, e deixar ela para pelo menos uns 10 a 15 minutos para funcionar dentro da micro-ondas, tá bom? Zero. Depois disso, você vai abrir a micro-ondas, vai ficar cheio de vapor, mas já estragou qualquer tipo de comida. Mas ainda se você colocou esse negócio colocou detergente dentro do copo da água, a água evaporou com detergente e tal, e aí agora a micro-ondas está pronta para o uso. O minhag, quem quiser rigorar, o certo é rigorar assim, e durante o Pesach, usar o seu micro-ondas, usar a comida, se você vai esquentar, somente cobrindo a comida dentro do micro-ondas. É muito fácil comprar hoje aquela tampa pequena que coloca em cima da comida, tá bom? Coloca lá, compra lá uma tampa de plástico, é bem baratinho, alguns 10 reais, 15 reais, pode comprar isso, e aí, isso aí você tem mais um rigor, e você rigorou mais, e você tomou cuidado mais, alahot de Pesach, e Hashem vai mandar para você mais berachá Bezrat Hashem, tá bom? Isso hoje em dia é fácil de tentar fazer isso para poder usar o micro-ondas de Pesach, tá bom? כן. כן, pessoal, air fryer não tem como cachear para Pesach, כן? Algumas pessoas me dão aqui, air fryer não tem como cachear para Pesach,
lá tem coisa que entra chametz mamash, a gente não tem como cacherizar isso para Pesach, então tá certo? Ok. כן, forno que não, estou respondendo aqui algumas perguntas, bom? Pessoal, forno que não funciona, que já está quebrado, ou tem que consertar ele, não tem problema, você tem que limpar ele um pouquinho, e tem que fechar, e tem que vender ele, colocar em cima dele papel, tá certo? E escrever na venda do Hametz, que você faz no link, escreve lá que o tanur, o seu forno também está vendido para o Hametz que está lá dentro, ele também está vendido para o Goi, tá bom? Então, isso não tem problema. É só vender e se livrar do Hametz que... Bom, pessoal, a geladeira, como é que a gente cacheira a geladeira? A geladeira praticamente tem que limpar ela muito bem, e depois de limpar bem, aliás, em volta da geladeira tem aqueles elásticos em volta da geladeira, que lá dentro do elástico tem, às vezes, pessoal, não é sujeira, às vezes tem chametz, tem pão lá dentro, tem farelas de pão, de coisa, de macarrão, de não sei o quê, tem que limpar isso bem, não é só tirar coisa de sujeira, isso também é importante, mas aqui estamos falando de chametz, então tem que limpar esse elástico em volta da porta da geladeira, tirar, desvaziar a geladeira toda, tem que desvaziá-la de ponta a ponta, limpar ela, descongelar tudo, limpar ela, e depois disso, o nosso minhag, o nosso costume é de cobrir as prateleiras dentro da geladeira com folhas, com tipo de papel, não pode ser papel alumínio, pode ser papel qualquer, pode ser qualquer papel branco, ou qualquer papel que você... algum tipo de plástico, alguma coisa para cobrir, para não colocar a comida diretamente nas prateleiras que a gente usa, durante o ano. Tá certo? Então é isso. Agora, alguém aqui perguntando, tem lugares na geladeira que está parafusado. Pessoal, qualquer lugar que está parafusado, não tem obrigação alárrica de abrir, desparafusar e abrir. Não tem. Isso, como eu falei, isso tem alahá de Hametz na palavra Mapolet, não precisa. Acabou. Limpou, tirou tudo que é, não precisa abrir mais ainda se é difícil, se é um trabalho bem complexo. Às vezes uma panela tem uma tampa, pode abrir ela, é fácil, rápido para limpar. Mas se não precisa pôr na geladeira, no forno, não precisa. Mas lembrando que tem nos elásticos de volta, tem Hametz, tem que tomar cuidado. Bom, as nossas pias, como fazer as pias, tá? A pia que estou falando agora é o cubo onde lava as louças, que não a base onde colocar, não a mármore onde colocar as panelas, mas no cubo onde coloca as panelas, os pratos e as louças. Isso aí tem que limpar muito bem, limpar isso muito bem, e esse detalhe, pessoal, tem que esperar 24 horas, mas não de usar. 24 horas de não usar nada quente. Se você usou nas últimas 24 horas, mas não com coisa quente, pode ser leniente, tá bom? Mas nada de quente. Se não usou 24 horas quente, já está resolvido. Limpou bem com o produto, pode usar como ferver água quente, borbulhando, jogando lá dentro, tá certo? E aí pode usar depois, tá certo? Tá certo. Isso é importante saber. Isso é para Ashkenazim e para Sfaradim. Tem opinião para Ashkenazim que tem que ser um pouco mais rigoroso porque às vezes a gente usa ele com água quente, chama Kli Rishon, mas tem que fazer através de uma coisa pegar uma pedra
e esquentar ela e colocar dentro. Quem não consegue fazer assim, pode jogar água quente fervendo dentro da pia e usar isso. Bom, tá certo. Pessoal, mais uma coisa importante tem que saber que a torneira, às vezes a gente tira a panela fervendo com chametz e coloca dentro da pia, e aí o vapor subindo, e esse vapor ele toca onde? Ele sobe na própria torneira. E a própria torneira, ela tem gosto de chametz. Isso é o chametz. Então tem que jogar água quente também na nossa torneira. Tem que jogar água quente também, limpar ela bem e jogar água quente para cacherizar ela. Tá certo? Bom, isso é sobre Bom, pessoal, como cacherizar a bancada? A bancada de mármore que temos para... de novo, como que já falamos, tá bom? A gente espera 24 horas sem usar com nada quente, tá bom? Não é 24 horas sem tocar, é 24 horas sem usar nada quente. Depois disso, temos que jogar água quente borbulhando, tá certo? Aliás, depois que limpamos com algum produto e tal, e o nosso costume, o nosso minhag é cobrir a bancada, cobrir o mármore todo com algum tipo de papel. Tem que ser ou papel alumínio, ou algum tipo de PVC, ou algum tipo de plástico, ou alguma coisa que está coberto. E aí as comidas, as panelas que a gente tira, não coloca diretamente na pia, e se coloca em cima daquele o papel alumínio, plástico, alguma coisa, toma cuidado, claro, de não queimar e tal. Isso tem que tomar cuidado, cada um sabe os cuidados que tem que tomar, mas tá certo? Tem que saber como fazer isso. Sim, a resposta é sim. Pode cobrir com papel PVC grosso em vez de alumínio, sim. É o mesmo efeito, é o mesmo princípio, e tem que ter uma separação entre a bancada e entre as panelas, os pratos, tudo que a gente usa, para não ter nenhum contato nas coisas que a gente usa durante o Pesach. Bom, vamos continuar falando mais um pouco sobre a cozinha. Então, mais um lugar problemático que a gente tem que saber como usar, como fazer em Pesach dentro da cozinha ainda, os armários. Os armários, dentro dos armários, pessoal, tem mamash chametz, isso não tem dúvida. Tem lugares com chametz mamash. E não adianta a pessoa só fechar e deixar lá e escrever vendido. Não tem como, porque se tem chametz mamash, tem que tirar de sua casa. Não tem como vender chametz mamash. A gente não vende chametz. Não vende isso. Aliás, o rabino que compra o chametz e vende para o goi, ele não compra chametz que é mamash. Pão, biscoito, não. A gente compra coisas que são misturas de chametz. Chama ta'arovet chametz. Por isso, qualquer lugar que você visita chametz, tem que tirar. Tem que tirar. Tem casos, tem uma pergunta aqui agora, tem casos de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que que ele tem na casa dele chametz caro. Por exemplo, ele comprou chametz mamash, ele trouxe, viajou para Israel, viajou para onde viajou? Viajou para fora. Então, viajou para fora e comprou chametz que é chametz mamash. Ele comprou wafers fora, que é mamash chametz, ele quer vender. A resposta é que sim, pode vender. Por que pode vender? Porque o que ele comprou tem valor importante. Apesar, talvez não é muito, muito caro. Quanto custa uma caixa de wafers? Custa 20 reais, 30 reais, comprou por fora, talvez 40, não sei, talvez custa 40 dólares, não sei quanto. Mas tem valor simbólico, tem valor importante para ele, comprou fora, tal, trouxe de Israel, chocolate, tal.
Isso pode vender. Pode vender. Mas, se você tem aqui coisas que você comprou aqui, comprou macarrão. Macarrão, você não pode vender. Macarrão está errado, não pode vender. Tem macarrão, acaba com ele antes de pesar. A não ser que você tenha na sua casa, tem 10 pacotes de macarrão. 10 pacotes é uma coisa que faz sentido a pessoa que dá um valor importante, bom, é 250 reais, pode ser, não sei quanto é, aí faz sentido. Se tem um pacote, 2 pacotes, joga, dá para alguém, fala, ou come essa semana agora, come agora, mas não vende. Você tem halá, alguém uma vez falou para mim, ele tem 8 halot na casa dele, que ele, halá não pode vender halá. Halá tem que tirar de casa da casa, não pode vender. Você comprou pita, tem pita pão árabe. Ano passado, uma hora de Pesach, veio alguém me perguntou que ele tem uns, não sei, 10, 15 pacotes de pão árabe. Falei para ele, por que você tem 15 pacotes de pão árabe na sua casa? Ele tem isso na casa. Ele comprou, achou que vai acabar a produção. Falei para ele, amigo, olha só, pão árabe, eu não compro de você. Se você quiser, procura outro rabino. Eu não compro pão árabe. Não pode comprar pão árabe. Porque a venda de Hametz é venda que tem que saber como fazer ela, em muitos detalhes. Chas vechalila, se tem um detalhe falta, a venda não é válida. E aí a pessoa continua com Hametz em Pesach. E esse Hametz em Pesach espiritualmente é uma energia ruim que pode ir com a pessoa o ano todo. O ano todo, por que você precisa disso? Por que você precisa disso por pão árabe? Tira da sua casa, dá para alguém. Agora, se você tem whisky, que é muito caro, então, a whisky pode vender, que é muito caro, faz sentido, tá? Que também não é Hametz Mamash, entendeu? Estou. Agora, se você tem Coca-Cola, você tem atum, você tem ketchup, tem mostarda, que não é Hametz Mamash, nesse caso, você pode vender, não tem problema. Mas qualquer lugar que tem Hametz Mamash, tem farinha, tem glúten e tal, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado e não brincar com isso e tentar, Haz Khalil, através da palavra, não sei, enganar e tal, e esconder. Não, não faz isso, porque sabe por quê? Esse Hametz, pessoal, é uma energia muito ruim, uma energia muito negativa. Haz Khalil, que essa energia, Haz Khalil pode continuar com a pessoa. Por que você precisa disso? Para ganhar uns 3 pacotes de macarrão? Tira. Macará, tira da sua casa. Entendeu? Isso aí é importante lembrar. Agora, se tiver alguma coisa com valor, como falei, trouxe de fora, balas, não sei o quê, que é hametz, balas se mistura, outra coisa, aí é outro assunto. Aí você pode perguntar, cada um vai perguntar o seu rabino para saber o que fazer. Aí se falamos sobre as gavetas, tem que procurar e tem que tirar tudo e não ter hametz na casa, zerado, tá bom? Hametz é coisa negativa, não podemos ter isso na nossa casa. Por isso a gente limpa a cozinha toda. A mesa da cozinha tem que limpar ela muito bem e também cobrir ela. Cobrir ela com o quê? Com algum plástico, algum PVC, alguma coisa. Cobrir ela para não comer. Nosso costume é deixar uma mapa, uma toalha fechada. O Hag todo, o Pesach todo, a semana toda, cobrir com toalha e não tirar ela. Faz 2 toalhas, tá bom? Uma toalha de plástico fixa, tem que amarrar ela, tem que colar ela atrás com durex, alguma coisa, e em cima dela colocar uma toalha bonita para ficar o Hag todo, para ficar coberto, para não ter aquela mesa do ano todo, tá bom? Certo? Claro, isso é um trabalho de um tipo, de uma faxina forte que temos que fazer dentro da cozinha, debaixo da geladeira, debaixo do forno, lá tem hametz a mais, tem que limpar, e Baruch Hashem tem que limpar isso bem. Pessoal, uma coisa que tem que lembrar é limpar as roupas, nossas roupas, mas ainda tem um bolso onde a gente às vezes coloca algum tipo de comida, algum tipo de bala, de chiclete, alguma coisa. Eu lembro que anos passados, durante o Hag, a pessoa coloca a mão no bolso, mas tem um terno, tem paletó, alguma coisa, a mulher tem uma roupa aí, coloca lá, tac, entrou o Hag, e está com uma bala de hametz, que é hametz mamash, e está lá, e tem que tirar, e tem que tomar cuidado, mas ainda, pessoal, roupas de crianças também tem que tomar cuidado, e limpar, não só lavar, não só lavar e também limpar e tirar qualquer tipo de suspeito
Pessoal, as suas mochila, ou qualquer tipo de mochila pequena, que às vezes mochila pequena que a pessoa leva para uma festa, às vezes uma bolsa pequena que a pessoa que a mulher anda para a festa ou tal, lá também tem que ver que não tem chiclete, que não tem bala, que não tem chocolate, que você ganhou na festa, no casamento, tem que tirar e para não correr risco de ter hametz lá. No nosso sofá, na nossa casa tem sofá, Baruch Hashem, todo mundo, Baruch Hashem, tem sofá na sua casa, e na sofá a pessoa normalmente a gente senta, a gente come e bebe, e tem hametz mamash lá dentro. Tomar cuidado, pegar o seu o aspirador e tirar e limpar para não ter qualquer tipo de livro que você sabe que ao longo do ano você usa o livro e você não cuida de não se cuida de ler ele sem usar, sem comer nada, tem que limpar ele, e se não limpou, tem que fechar e não usar em Pesach. Muitos rabinos e tzadikim, ao longo dos anos, eles deixaram alguns livros limpos para Pesach, para ler, e o restante, os milhares de livros da casa deles, eles fecharam, tamparam com algumas folhas ou alguma cortina para não usar. Que não tem como ver um livro um depois do outro, são dezenas de centenas. As por isso tem que fechar e não usar. Uma coisa que tem que lembrar também, que a gente hoje em dia a gente trabalha muito com computador, e na hora de trabalhar com computador, a gente come também computador, o celular, aquela capa do celular. Tem pessoas que tem capa do celular, tem que lembrar de limpar ela bem. Lá, às vezes, pode ter mais hametz. A gente hoje, na hora de cozinhar, o celular está na mesa, e às vezes dentro da capa, ou dentro do seu computador, tem que limpar ele bem, tirar até onde você consegue, e deixar isso bem limpo e bem preparado para Chag HaPesach. כן, panelas, pessoal, panelas que a gente cacheriza, panelas que a gente usa normalmente com água, com qualquer tipo de panela que a gente usa com água e para cozinhar comida, a gente tem que esperar 24 horas, certo? Sem usar essa panela. E aí, nesse caso de panela, por exemplo, tem que usar ela, tem que cacherizar ela com ag'alá. Ag'alá não é jogar água quente. Ag'alá é pegar a panela e mergulhar ela dentro de água quente. Isso é ag'alá, certo? Se você não faz ag'alá, você tem que usar maçarico. Maçarico normalmente a gente não tem em casa. A não ser que você trabalhe com algum tipo de masguiar, já um masguiar para fazer esse serviço para você. Mas se não, a gente não tem maçarico. Então tem que ter ag'alá com água fervendo. Você tem que ter uma panela muito grande, com água fervendo, borbulhando, e você tem que pegar a sua panela que você quer cacherizar. Agora, se não, como é que você faz? Você enche a sua panela que você quer cacherizar, depois de 24 horas sem usar, enche ela com água fervendo, enche ela com água, deixa ferver com algum detergente dentro, essa água já está estragando também, estragando através do detergente, vai borbulhando, vai transbordando a água, e assim vai cacherizar a sua panela, tá bom? Se tem as alças da panela, a alça que está fixa, tem que limpar muito bem em volta dela. Se tem parafuso, lá tem que tirar. Esse parafuso é parafuso que em volta dele, não é por dentro, em volta dele tem hametz, e hametz mamash. Hametz mamash, e tem que tirar, tem que desparafusar e tirar tudo isso, tá bom? Tá certo. Tem que saber, pessoal, tudo que tem coisa de teflon, tá bom? Qualquer tipo de frigideira que tem teflon, a gente não cacheriza. Não tem como cacherizar teflon, tá bom? Qualquer frigideira que você tem uma panela de teflon, infelizmente, não tem como cacherizar. Tem que guardar ela e usar ela durante o ano ou comprar nova para peça. Se não tem teflon, pode usar. E já falamos sobre as bandejas.
Bandejas, não importa que tipo de bandeja, não importa onde você comprou, como você usa, bandeja não tem como cachizar para Pesach. Ponto, acabou. Tem que comprar bandejas novas. Você pode comprar bandejas descartáveis, aqueles que, sabe, que usam uma vez, duas vezes, tudo bem, pode comprar para Pesach novas. Não precisa comprar aquelas, mas cachizar bandejas não tem como cachizar. Plástico é uma pergunta na Lahat se pode cacherizar ou não plástico. E plástico, a resposta é que plástico que você jogou dentro dele comida diretamente da panela, não tem como cacherizar. Se você tem algum tipo de plástico na sua casa, que você pegou a panela no Shabbat, na sexta-feira, não sei o quê, uma vez durante o ano, e você jogou diretamente a panela dentro do plástico, esse plástico não pode cacherizar. Plástico, pessoal, que você usou para guardar alguma salada, alguma pastinha, alguma coisa, tá bom, pode cacherizar com água borbulhando, como falamos. Tem uma panela, você pode ir na sua casa pegar uma panela, encher ela com água fervendo, borbulhando, colocar algumas gotinhas de detergente dentro e colocar o plástico dentro, borbulhando, fervendo. Tomar muito cuidado, pessoal, é muito cuidado. Água fervendo é perigoso, é fogo, etc. Então, tomar esses cuidados e aí depois pode usar. Mas não usar, fazer isso com tipo de plásticos que você usa diretamente da panela. Chama Kli Rishon. Kli Rishon é o utensílio que é a panela que está em cima do fogo. Você pegou em cima do fogo e jogou no plástico, esse plástico não pode mais ser cacherizado para Pesach. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Pessoal, o minhag dos Ashkenazim é não cacherizar vidro para Pesach. Não cacherizar, tá bom? É minhag dos Ashkenazim. O minhag dos Sfaradim é que não precisa cacherizar. É uma discussão muito grande sobre o vidro, tá bom? Sfaradim só limpam com detergente e pode usar, tá bom? Ashkenazim, se você tem copo, não cacherizar. Anos passados, na época, eu lembro no ano 2020, na época da Covid, era tudo mais difícil de conseguir, cacherizar, não podia sair de casa. Eu falei para algumas pessoas que pode facilitar, pode ser leniente e cacherizar, sim, Ashkenazim, coisa de vidro. Mas agora, Baruch Hashem, vida, Baruch Hashem boa, Baruch Hashem, Toda Rabá Hashem, está tudo resolvido. Então, o nosso minhag Ashkenazim é não cacherizar vidro. Sfaradim podem sim cacherizar vidro, limpar ele bem e pode usar isso normal, tá bom? Bom, רגע, vou parar aqui, vou responder. כן, prateleiras dos armários da cozinha, como limpar? Pessoal, as prateleiras tem que limpar com algum tipo de... Em primeiro lugar, tirar tudo, limpar bem, para ficar tudo zerado. Se você puder passar lá algum tipo de pano úmido, com algum tipo de detergente dentro, é melhor que tem. Aí depois, claro, passar pano úmido com água para tirar o detergente, o sabão, tá bom? Para ter esse sabão, ele é bom para estragar. Se tiver alguma coisa pequena lá, esse sabão já estragou. Essa é a melhor forma de cacherizar e de limpar, as prateleiras, tá bom? כן, toalhas para cobrir a mesa, basta limpar na máquina de lavar, tá bom? Máquina de lavar, mais ainda se a sua máquina de lavar é tão boa, Baruch Hashem, que tem água quente, se tiver água quente é melhor ainda, basta lavar a toalha com produto, claro, e depois pode usar ela normal, tá bom? כן, se você tem plástico, pacote de plástico aberto que usou no passado, não tem problema, pode usar. Não precisa comprar um plástico novo, tá bom? Se está fechado no sentido
que não tá no lugar de hametz, tá bem fechadinho, limpo, pode usar ele, ver que ele está limpo, que não tocou coisa de hametz, e pode usar ele para cobrir as coisas de Pesach, tá bom? O que mais? Aí, vou aqui mais algumas perguntas que tem aqui. Outra pergunta veio aqui agora sobre copo de kiddush. Copo de kiddush tem que casar também, pessoal. É hametz. Você usa no haló de Shabbat, tem halá. Tem que água quente, água borbulhando. Na sua casa também, não precisa se preocupar. Você pega uma panela, certo? Você pega uma panela com água fervendo, certo? E colocando lá dentro o, o copo de ramé, o copo de kiddush, fervendo, tirar e tomar cuidado com a água quente, tá bom? Boa pergunta, pessoal. Muito boa. Perguntas boas hoje. Pessoal, quando a gente cacheiriza na nossa casa, a panela, se você quer fazer panela, pegar uma panela e para poder costurar algumas coisas, por exemplo, você quer costurar alguns talheres, tá bom? Como você faz? Você pega uma panela, mas essa panela, ela tem que ser kasher para Pesach, entendeu? Se você quer costurar os seus copos de kiddush dentro da panela, tem que ser panela kasher de Pesach, tá certo? Como fazer então? Como fazer? Você pega a panela, enche ela com água, com detergente dentro, espera ela borbulhando e transbordando a água por fora, ok? Tá certo? Depois de transbordou, agora essa panela é kasher lepesach, agora você pode jogar dentro dela os copos de kiddush, os talheres, facas, garfos que você quiser colocar dentro, continua borbulhando e aí você tira as coisas. Tá certo? De novo, sempre com muito cuidado, tá bom? Quanto tempo tem que ficar? 5 segundos, não pode ser mais do que isso, tá bom? 3 segundos dentro da água fervendo, já está. Não tem obrigação, é bom, mas não tem obrigação de. Não tem obrigação de. Uma vez alguém falou que não tem obrigação, está errado, tá bom? Não tem obrigação de lavar com água fria, água gelada, água fria, água da torneira, tá? Depois da água quente. Não tem obrigação, tá? É bom, não tem obrigação, tá bom, tá? Só para. É, que Bom, uma pergunta bonita, pessoal. Uma pessoa cacherizou, ele tem uma panela grande e cacherizou tudo, tá? Jogou os copos dentro de kiddush, talheres, tudo jogou dentro para poder. Bom, agora tudo caché. Agora ele quer usar essa panela para Pesach também. A resposta é: agora tem que cacherizar essa panela de novo. Como cacherizar de novo? Pegar ela, encher ela com água fervendo, borbulhando, transbordando, e essa panela agora também é kasher Pesach e pode usar ela para Pesach também, tá bom? Ok. Pessoal, marcas de coisas para Pesach tem nas listas, tá bom? Tem nas listas, aí é só seguir as listas. Eu acho que, por exemplo, o detergente, eu acho que o detergente que está na lista, a gente segue na lista porque como que toca na comida, tá? Então mais cuidado. As é bom de usar detergente que sim está na lista porque toca no prato, que o prato toca na comida. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, o que eu. Agora, 9 horas, a gente vai. Pessoal, vamos falar mais algumas coisas curtas sobre, para este ano, sobre Pesach, tá bom? Depois falamos como casar tudo. Vamos falar rapidamente alguns alahot, o que fazer. Eu vou tentar falar os tópicos dos assuntos para vocês. Vocês podem anotar e lembrar.
para saber, tá bom? Como fazer, tá bom? Vamos lá. כן. Tem mais uma pergunta aqui, olha para aí. Fogão que for indução. Pessoal, indução não tem como cacherizar. Infelizmente, tá bom? Não tem como. Fogão que for indução, por indução, não tem como cacherizar. Pode usar ele como base. Você pega uma chapa de silicone, uma chapa de alguma coisa, tá bom? Amarrar, colar ela bem em volta, tá? Mas o próprio fogão por indução, infelizmente, não tem como cacherizar ele para Pesach, tá bom? Ok. Pessoal, a gente vai começar e amanhã a gente vai continuar. Pessoal, este ano tem que lembrar que o jejum, vocês podem continuar mandando perguntas se eu vou tentar responder, tá bom? Bezrat Hashem. Pessoal, o jejum de Pesach, o jejum dos primogênitos que temos este ano, certo? Pessoal, o jejum este ano é na quinta-feira, certo? Na quinta-feira, ok? Então tem que lembrar que na sinagoga vai ter Siyum Masechet, terminar o Tratat de Gemara para poder sair da obrigação de ser. Não esquecer de fazer a venda de Hametz. Eu vou daqui a pouco mandar nos grupos de novo. A gente vai, já mandamos o link e tem que vender o Hametz, tem a obrigação de vender o Hametz. E se você puder mandar para seus amigos, conhecidos, familiares, manda para todo mundo. Você pode mandar também para pessoas que ainda não cumprem 100% a mitzvah de vender, de cumprir a mitzvah de Pesach. Manda para eles o link, sim, para vender a Hametz, tá bom? Ok. Na sexta-feira, na próxima sexta-feira, na quinta-feira à noite, a gente vai fazer Bdikat Hametz, vamos verificar, vamos procurar Hametz e verificar a casa que não tem Hametz. A gente tem o minhag de deixar 10 pedacinhos de Hametz, de pão, escondido dentro da casa para poder procurar e encontrar alguma coisa. E tem que lembrar que depois disso a gente guarda eles e na sexta-feira de manhã vamos fazer a queima de Hametz, tá bom? Na sexta-feira de manhã vamos fazer a queima de Hametz. Apesar que a proibição de comer Hametz, a proibição de comer vai começar no sábado de manhã, 9h30 da manhã, tá certo? Vai começar a proibição de comer Hametz. Então, na sexta-feira à noite e na refeição de sábado de manhã, cedo, ainda vamos poder comer Hametz, comer pão, com muito cuidado, porque a casa toda já é kasher lepesach. A comida toda que você faz para Shabbat é kasher lepesach. Tudo de ponta a ponta é kasher lepesach. Você vai comer um pouquinho de halá, comprar halá pequena, 2 halás pequenas, não pode comer matzá ainda, não pode. Mas você tem que fixar seudá, a refeição de Shabbat tem que ter pão. Então você tem 2 halás pequenas, tá certo? Ou se puder ter pão árabe ou uma pita, é melhor, que desfarela um pouco menos, tá bom? Que tem muito menos problemas de farelas, na cacá. Comer ela de uma forma bem preservada, num canto da sua casa, para não sujar a casa toda, e depois voltar na mesa para comer a sua comida, frango, prato, sopa, não sei, tudo que já é kasher lepesach. Você vai comer o pão não na mesa, para não sujar. Se você tem uma varanda, come lá, faz netilah. Tem que ser essa varanda, esse lugar que você come o pão, tem que ser um lugar que você consegue ver o lugar onde você comer a refeição. Porque senão, depois você vai ter problema aonde fazer o Birkat Hamazon. Então, se você está na sua varanda, come na varanda o pão, faz netilat yadayim, tá bom? Sexta-feira à noite, faz kiddush, tá bom? Faz kiddush na sua mesa. Depois faz Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, aí você vai comer
na varanda, vamos supor, tá bom? Comer na varanda o quê? O pão. Depois de comer na varanda o pão, sentou lá, comeu com muito cuidado, limpa o pé, limpa a mão, limpa tudo, lava tudo. Agora você volta na sua casa, no lugar que você consegue da varanda ver a mesa. Lá você vai comer peixe e carne e salada e tudo de bom. Baruch Hashem. Shabbat. Certo? Nesse lugar você consegue ver a varanda. Então você pode fazer Birkat Amazon no final da refeição, fazer lá Birkat Amazon, sentado lá e fazendo. Não precisa voltar para a varanda. Tá bom? Porque se vai ser lugar que você não consegue ver o lugar onde você comeu o pão, você vai ter que voltar para lá para fazer Birkat Amazon depois. Tá certo? Por isso tem que lembrar isso. E a mesma coisa Shabbat de manhã. Mas Shabbat de manhã é até 9h30, aqui no Rio de Janeiro. Cada lugar, cada cidade, cada país tem que ver. Em Israel é um pouco diferente. Cada lugar tem que ver qual é o Sof Zman Achilat Hametz. O tempo final para comer Hametz. Quando é? Tem que ver isso. Muito bom. Viu isso? Viu quanto tempo tem Hametz? Aí tem que tomar cuidado. Por isso, Shabbat, esse Shabbat, todo mundo vai rezar mais cedo. Não pode rezar o Shabbat normal agora, 8 horas da manhã, 9 horas. Até acabar a reza, 11h30, 11 horas. 11 horas já não pode mais comer Hametz. Como é que você vai cumprir a sura do Shabbat? Por isso tem que rezar mais cedo. Aqui na sinagoga a gente vai rezar 6 horas da manhã. Vai acabar de filar 8h15. Temos mais 1 hora para fazer a sura do Shabbat, a refeição do Shabbat. De novo, toma cuidado. De não perder, não cair, o Hametz aqui, tá? Muito cuidado. Tá bom? Que a casa toda aponta para a peça. Chegou 9h30 aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, cada um vai descobrir o seu lugar. Chegou a hora, ponto. Não pode mais comer ramen. Tá certo? Isso aí tem que lembrar disso, tá bom? Isso é, então falamos, na sexta-feira tem que, a gente, agora, queimar hametz é na sexta-feira, certo? Depois de queimar hametz na sexta-feira de manhã, a gente vai anular o hametz. Anular, bitul hametz. Tem que falar em português, tem que falar palavras que você entende o que você fala. Não adianta falar aramaico não entender. Aramaico é bonito, bom, mas tem que entender as palavras que você fala para poder anular o hametz. Se você quer seguir o nosso costume de sempre, você pega, na hora de queimar o hametz com o fogo, pega alguns papeizinhos e escreve lá alguns desafios, algumas coisas problemáticas e não são não muitos boas que você tem na sua vida, alguns desafios que você não quer ter mais na sua vida. Hashem não quer mais ter essa preocupação. Pega o papel e joga ele no fogo e vai queimar ele com o hametz. E vai fazer chuva e vai pedir a Hashem, pelo mérito a Hashem, que eu me esforcei para tirar todo o hametz da minha casa e para tirar qualquer tipo de coisa ruim. Hashem, por favor, queima isso também na minha vida, não quero isso. E Bezrat Hashem, vai vir milagres durante o ano, somente coisas boas. Depois da Suudá, se sobrou alguma coisa do Hametz, no primeiro lugar tem que tomar cuidado, tem que fazer tudo para não sobrar. Como fazer o que não sobrar? Compra uma chalá pequena, um pão pequeno, uma pita pequena. Não precisa comprar coisa. Ninguém precisa de Shabbat ter chalá de 2 metros. Não precisa. Isso é Baruch Hashem, Shabbat durante o ano acabou. Esse Shabbat tem que ser tudo pequeno. Bom, agora, se sobrou Hametz, o que você vai? Pode desfarelar, um pouco que sobrou, desfarelar, onde? Dentro do vaso sanitário. Jogou no vaso sanitário, desfarelou um pouco, sobrou um pouco de pão, tá? Fazer o quê? Shabbat, Pesach começou, 9h30. Fazer o quê? Jogar na água, jogar no vaso sanitário, e se puder, joga um pouquinho de água sanitária em cima, para estragar. Joga uma gotinha, tá? De água sanitária, aí deu uma descarga e acabou. Assunto resolvido. Tá bom? Aí você acabou. E isso também considera que você queimou o hametz. Jogando água sanitária no hametz, isso, alahicamente, tem um nível de queimar também. Shabbat é proibido queimar com fogo. Não pode ter fogo no Shabbat. O Hashem, todo mundo sabe. Mas como é que a gente queima esse hametz? O pouco que sobrou, faz assim. Por isso tem que lembrar de deixar muito pouco. E o pouco que tem que ser muito, muito, muito bem guardado, com muito cuidado, tá certo? E assim a gente vai entrar em Pesach com tudo pronto e tudo limpo para
para Pesach, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai parar aqui agora. Como que eu já falei, a aula está gravada e vai entrar no YouTube. E, Bezrat Hashem, amanhã a gente vai continuar mais detalhes sobre o Pesach, tá bom? Sobre preparação, como que tem algumas diferenças no Shabbat, no Pesach, no Leila Seder, tal, nas preparações das coisas e tudo mais. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar algumas leis importantes para Leila Seder. E vou mandar para você também um link de aulas que eu fiz nos anos passados, com explicações e preparações para poder contar a Haggadah do Pesach e para saber como passar o Leila Seder da melhor forma e poder trazer a berachá que o Leila Seder traz para as nossas vidas. Muito obrigado a todos. E, pessoal, quem tiver algumas perguntas, pode mandar para mim no particular, tá? No meu WhatsApp.